Quais são as atividades de apoio dentro da logística? Nós sabemos, assim como eu falei no meu vídeo anterior, que as atividades principais são transporte, manutenção de estoque e processamento de pedido. Mas quais são as de apoio? As secundárias, as atividades importantes para que essas primárias aconteçam bem. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, então já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e conhecer a grade de cursos livres que eu tenho na área de transporte. Deixei o link de inscrição e para você conhecer aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Primeira atividade de apoio que nós podemos ter é a armazenagem, que é diferente de manutenção de estoque, que, como eu falei no meu vídeo anterior, é uma atividade primária. Manutenção de estoque fala da quantidade de produtos. A armazenagem fala da administração do local. É diferente. Então, a gente está falando das dimensões, doca, estrutura, a questão de porta-pallet, a questão de entradas e saídas. Dentro desse quesito, a administração do local que os produtos ficam. Então, estocagem é diferente de armazenagem dentro desse conceito da logística. E também a gente está falando da área externa, da movimentação dos veículos, das docas, do pátio ali que a gente tem dentro de um local. Quando a gente vai escolher um local de armazenagem, nós precisamos pensar na dimensão e na localização dele. A segunda atividade de apoio é o manuseio de materiais, que ele ocorre justamente quando nós manuseamos lá no setor de recebimento, quando vamos movimentar para armazenar, para estocar ou retirar, fazer o processo do picking, que é o processo de separação, lá na expedição, quando nós vamos carregar um veículo, que é o processo de OVA, ou vamos descarregar, que é a desova, é ali que nós aplicamos a atividade de movimentação de materiais, que precisa ser feita com muito cuidado, até porque muitas vezes aí é onde ocorre a avaria. Então exige muito cuidado com o tipo de material, alguns exigem mais cuidado e outros menos, mas é uma atividade de apoio da logística. Dois pontos importantes sobre essa atividade de apoio é a NR11, que é a norma regulamentadora número 11, que fala sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Ela é uma norma do Ministério do Trabalho, que ela é baseada inclusive em dois artigos ali da CLT, que é o artigo 282 e 283. Quando a gente fala de manuseio, também estamos nos referindo a equipamentos de movimentação, as empilhadeiras, sejam elétricas, a gás, sejam manuais, que estão inclusas dentro dessa atividade, que muitas vezes vão requerer uma certificação ou um curso específico para você usar esses equipamentos. A próxima atividade de apoio é a embalagem de proteção, principalmente para você que trabalha na operação, lida muito com isso. Então, quando a gente fala de embalagem, o que nós estamos falando conceitualmente? Ela tem o objetivo de movimentar os bens sem danificá-los, além do economicamente razoável. Ou seja, uma embalagem ela tem um custo, mas ela não pode ser um custo tão elevado ao ponto dela ser mais cara do que o próprio produto. Você já viu a cerca de um terreno ser mais cara do que o próprio terreno? É uma coisa que meio que não faz sentido. Então, existe essa questão também do controle de custo na embalagem, mas ela precisa proteger o produto, principalmente das avarias em relação à movimentação de carga. E também é muito interessante falar que existem diversos tipos de embalagem. Então, a gente tem embalagem de madeira, de metal, de plástico, de todos os formatos, tamanhos diferentes, os próprios equipamentos de pallet, container, a gente vai classificar como um tipo de embalagem que vai ser necessário ali. E existem diversos tópicos que a gente pode até trazer em vídeos futuros aqui no canal sobre tipos de embalagem. Deixa aqui no comentário se você gostaria que eu trouxesse um pouco desse tema aqui no canal. A próxima atividade de apoio é a obtenção, que é uma atividade que se refere à entrada, o fluxo de produtos de entrada dentro de um setor, de uma empresa, dentro da cadeia de suprimentos. Aqui nós estamos falando conceitualmente da determinação das quantidades
e dos produtos que vão ser adquiridos na empresa. Segundo Ronald Baulu, em 2014, que é um dos grandes autores aí na logística, ele vai definir a obtenção como atividade que deixa o produto disponível para o sistema logístico, trata da seleção das fontes de suprimento, das quantidades a serem adquiridas, da programação de compras e da forma pela qual o produto é comprado. Tudo isso a gente fala a respeito de obtenção, que muitas vezes se entrelaça com a área comercial ali, porém aqui a gente foca mais no termo de operação e definição de quantidades. Programação de produtos. Essa atividade de apoio ela é bem curiosa porque ela fala de aspectos na logística que chamam muita atenção, principalmente para quem está começando na área. Quando a gente fala de programação de produtos, o que nós estamos falando? Da administração de saída. Se a obtenção cuida da entrada, a administração de produtos cuida da saída deles. A gente está falando de separação, que é o processo do picking, que a gente executa dentro de uma área de armazenagem, quando a gente vai expedir. Aqui a gente também está falando de uma atividade que ocorre nos centros de distribuição e áreas de armazenagem e que muitas vezes trabalha muito próximo com o PCP, que é o planejamento de controle de produção, ou planejamento de controle de materiais, planejamento de recursos de distribuição, também vai atuar muito junto com a programação de produtos. E a última atividade de apoio é manutenção da informação. Aqui a gente está falando justamente dos dados, das informações que vão fazer com que as outras atividades, tanto primárias quanto de apoio, ocorram bem. Então, o que nós estamos nos referindo? Da localização dos clientes, do volume de vendas, dos níveis de estoque, do número de entregas. A gente está falando de números, de dados, de informações. E para finalizar esse vídeo, eu vou trazer uma imagem aqui para você, que é uma adaptação do livro do Ronald Baulu, que mostra a relação dessas atividades de apoio com as principais. Então, o que nós temos aqui? Manuseio de materiais e embalagem de proteção está muito ligado com transporte. Quando a gente fala de obtenção e armazenagem, é uma atividade de apoio. Essas atividades de apoio estão ligadas muito com processamento de pedidos. E manutenção de informações e programação de produtos estão ligadas muito com manutenção de estoque, conforme Ronald Baulu. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e conhecer a grade de cursos livres que eu tenho na área da logística. Deixei esses cursos e o link para você conhecer aqui na descrição do vídeo.